ele queira trazer à sessão pública alguns processos fiscais pautados. Alguém quer trazer publicamente? Tudo ok? Tudo ok, então, vamos à sequência plenária, né? Passamos a ordem do dia, conforme a pauta distribuída. Iniciamos os informes, são os informes da diretoria, né? Abra a palavra, vou passar a palavra para as meninas, caso tenham. Tem algum informe, vocês? Ah, não. Eu vou passar esse informe, gente, eu vou deixar que a nossa conselheira complemente mais essa parte, porque em alusão ao Dia do Farmacêutico, nós tivemos um curso muito bom que nós trouxemos para cá, de urgência e emergência, nos dias 21, 22, 23 e 24. Então, eu vou deixar que ela se manifeste falando, pois a parceria foi depois. Uma parceria excelente que está sendo, já vinha sendo, né, entre eu e ela como conselheiros federais e agora entre o Conselho Regional e o Conselho Federal de Farmácia. Isso aí a gente só vai agregar a todos os colegas farmacêuticos aqui do estado. Eu abro agora a palavra aos conselheiros regionais. Alguém tem algum informe? Boa tarde. Tivemos um evento em alusão ao Dia do Farmacêutico, em parceria com o sindicato, com dois temas bem importantes, né? Então, eu e o Dr. Robert palestramos e foi de grande valia para os colegas farmacêuticos, né? Um falando sobre um tema que está bem em alta, que é o uso de emagrecedores, e, e outro falando sobre Farmacêutico ao paciente idoso. cuidados farmacêuticos ao paciente idoso. Então, foram bem proveitosos e teremos outras oportunidades. Obrigada. Realizamos também, ainda em Arapiraca, um evento sobre estética, né, em Pilar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Pilar. Nós fizemos também um evento sobre diabetes, cuidado ao paciente e saúde do idoso também, hein, lá em Pilar. Aproveitando os informes, se for possível, o Daniel pediu para que eu fizesse o registro de manifestação, posteriormente, se for possível. Passo agora o informe para a nossa conselheira federal, a doutora Mônica Meira. Boa tarde a todos. Só complementando de início, né? O que o João falou, realmente, esse ano, a comemoração do Dia do Farmacêutico, nós conseguimos capacitar quase 500 pessoas entre as cidades de Maceió, Arapiraca, Penedo e Santana do Ipanema. Então, o curso ele foi muito bem aceito, principalmente pelo tema, porque é um tema atual, um tema que, inclusive, não diz respeito apenas ao farmacêutico na farmácia comunitária, mas em qualquer dos serviços, até mesmo na nossa vida privada e particular, né? E que, às vezes, é deixado de lado, né? Além dos professores, né, mães, e isso fez, talvez, também com que tivesse tanto, né, e que todos elogiaram bastante. Um informe é que na plenária passada, no Conselho Federal, foram aprovadas alterações na resolução 531, né, sobre o refis, tá? Então, é muito importante essa resolução, porque com esse refis, o Conselho consegue aumentar bastante suas arrecadações. Porém, ainda não está em vigor, né, porque não foi publicada, e tudo indica que vai ter mais alguma alteração, que possivelmente passará na plenária que vai haver na semana que vem, mas que pode continuar utilizando a que já temos, né?
Também houve uma pauta em relação a ações e cursos para técnicos em análises clínicas, né, porque os conselhos regionais e até mesmo o Conselho Federal deixam um pouco a desejar em relação aos técnicos, e é uma coisa que foi bem aceita e que foi dado prosseguimento para se realizar, né, ações e cursos para análises. Fala, né, até uma pauta que foi extra sobre exame de proficiência para os farmacêuticos. Tá? Isso foi devido àquele exame da medicina que condenou muitos cursos e tal, e que o exame de proficiência para o farmacêutico, nós já estamos conversando e dialogando no Conselho Federal há muito tempo, inclusive já estando na Câmara Federal, tá? Mas, enquanto esse processo não chega ao término, foi falado em plenárias anteriores sobre um exame que tem sido feito pela odontologia, que não é um exame obrigatório, mas que muitos odontólogos têm aderido, tá? E isso tem sido muito bom, principalmente aqueles que prestam concurso, aqueles que vão trabalhar em empresas, tá? E daí eu perguntei, né, porque na época que foi feita essa apresentação, né, eu solicitei que fosse dado encaminhamento lá no Conselho Federal para que acontecesse também para nós farmacêuticos. Então, eu solicitei como é que anda esse encaminhamento e a professora Zilamar ficou de verificar, tá? Porque enquanto não sai o projeto de lei, a gente pode lançar mão desse outro tipo de, eh, de teste, tá? Houve também a homologação, né, da subvenção que veio para o CRF Alagoas em dezembro de 2025, no valor de R$ 572.591, para arcar com algumas despesas que o Conselho Regional estava necessitando, tá? Então, é importante isso ser dito, porque o Conselho Federal tem sempre enviado, sim, verba para o Conselho Regional. Em 2024, foi mais de R$ 1 milhão. 2025, 572 mil, tá? Quanto, professora? Por favor, repete o valor. 2025, 572.591 reais. E alguns centavos que eu não anotei aqui, tá? Então, eram esses meus informes. Joé, só para complementar o informe da doutora Mônica, né, deixar um agradecimento à nossa fiscal Dayana, que acompanhou os professores, e nossa diretora também, Isa Lira, que deu essa força também com a gente, a Ana Renata lá em Arapiraca, em Santana do Ipanema, o farmacêutico Marcondes e Jaque Tavares, e em Penedo, a nossa grandiosa farmacêutica, né, também uma parceira que está vencendo nossa aí, a Vanessa, deu total suporte para a gente. Então, isso mostra que é um trabalho que está começando e sendo abraçado pelos colegas farmacêuticos, né? Um quantitativo de farmacêuticos cada vez mais acompanhando a gente e prestigiando os nossos cursos, né? Grande passo aí para uma grande mudança. Registrar a presença aqui agora dos nossos colegas farmacêuticos, do Dr. Gildo e Dr. Jorginho, se encontram aqui também, do nosso Dr. Ivan também. E mais algum informe? Ou pode... Ok, então vamos para encerrados os informes, passamos às pautas, né? 2.1, a apreciação e aprovação da primeira reunião plenária de 2026. Procedamos à apreciação e votação. Alguém tem algum ponto contra? Porque a gente já foi enviado já tem um tempinho, né, Ana? Não,
Não, ninguém solicitou, não. Foi enviado por e-mail. Querem apreciar novamente a ata? No, foi naquele grupo onde você respondeu agora. Ah, sim. Cadê a ação? Dá pra ir? Daqui a pouquinho. Podemos seguir? Tem aqui alguns. Né? Tá com a ata aí. Sim. Ah, porque ele foi só. É porque como ele foi apresentado, né? Aí foi até, acredito que enviado também. É, de- pode ser, a gente envia. Acho que foi enviado também essa questão do
não que a solicitação, quem fez a solicitação foi só o Daniel Fortes, do laudo. Ele constou em ata. E a gente pegou e enviou direto para o e-mail dele, exatamente. Se no dia tivesse sido solicitado, aí eu teria enviado também, doutora Mariana. Meu ponto de falta é depois também até para a gente conhecer os pormenores, né? Porque foi faltado, não está no ponto de falta, a gente não recebeu. Então, por exemplo, agora, a Penel Pitch, a gente vai ter a deliberação, uma alteração das taxas. Questão aí foi um equívoco que já teve essa deliberação, já foi registrado em dezembro já. A gente vai pular essa daí, viu? Sim, sim. Então, assim, eu requeiro que na próxima plenária seja apreciado a solicitação do doutor Daniel em relação à ata de janeiro, certo? Ele fez algumas observações e como ele não está presente, né, que ele apresentou, acredito que não enviou por e-mail, pelo menos não está registrado, para que ele apresente né, e fique registrado. Que ficou registrado, foi enviado para ele o laudo que ele solicitou. Não, eu falo também Não. da alteração da ata. Exato. É porque eu acho que se ele pedir alteração da ata foi justamente pela questão que o laudo não foi enviado. Mas esse laudo foi enviado para ele. E aí ele não enviou e-mail. E como é que a gente vai alterar essa ata agora? Entendeu? Teve esse mês todo inteiro. Eu acho que assim, esse ponto você pode até analisar nas próximas plenárias, mas eu acho que essa não. Para incluir. Por favor. Tá. O Marília. Não, só para ti. Foi, né? Não, a sugestão aqui é que tenha exatamente o que foi falado no dia, né? Então, o engenheiro falou que estava fazendo uma avaliação preliminar, que foi visual, e aí não consta aqui, né? É só uma questão só da gente assinar aquilo que foi falado no dia, né? Sim. Ele vai falar que é algo bem superficial, que é necessário fazer realmente qualitativo. E aí tem realmente as parábolas toda a fala só no início. Perfeito, perfeito. É porque se você dá uma analisada aí, doutora Mariana,
Embaixo tem visual. Eu acredito que aí foi. Você não chegou até esse ponto. É, até porque, assim. Até porque bem mais criterioso. Esse aí foi só para apresentar mesmo. Esse laudo. O próximo vai ser bem criterioso, mostrando tudo certinho como é que houve. E já está tendo a cotação do engenheiro. Enfim, Tá aqui, visual. tudo ok. Pronto. Kátia, todos assinaram?
Tudo ok, ata apreciada e aprovada. Vamos para o próximo ponto. Nomeação e homologação da Comissão de Ética Profissional do nosso Conselho de Farmácia de Alagoas, né? Para 2027, o exercício 2026 e 2027. Os farmacêuticos que irão compor a Comissão de Ética são a doutora Alessandra de Lima Moraes Barros, doutora Jaxélia Tavares Leite e doutora Paula Rosana Barbosa dos Santos. A todas desejo uma sorte e bom trabalho à frente dessa importante comissão aí, que não é fácil, a gente sabe, né? Então, desejo muita sorte para eles. Vou chamar. Marcelo. Ah. Conselheiros, a gente vai passar agora no próximo tópico, né, 2.3, a reformulação do orçamento para 2026. Convido o nosso amigo Selma Lessa, do escritório de contabilidade Lessa e Moura, para fazer a apresentação.
Podemos começar? Tá bom? Boa tarde a todos. Estamos aqui. A gente já está há algum tempinho aqui no Conselho de Farmácia com vocês, mais de 20 anos que a gente está aqui no Conselho, né? Gostaria de apresentar o Fernando, para quem não conhece. É contador, é a pessoa que também fica aqui dentro do Conselho, mais próximo de vocês. E o orçamento ele foi feito compartilhado, né? O orçamento nada mais é do que uma projeção. Não significa dizer que a gente tem isso em disponibilidade, né? Então, assim, é uma projeção que se faz para atender às necessidades do Conselho. Então, a reformulação, ela veio para adequar algumas despesas necessárias para o andamento do Conselho, tá certo? Então, fica à disposição, caso precisem fazer alguma pergunta, no momento que a gente esteja apresentando. A gente fez uma planilha de Excel, vamos tentar apresentar da forma que está, eu não estou enxergando muito bem, mas assim, vou me esforçar aqui. E caso precise de algum detalhamento, o Fernando vai abrir outra tela que a gente possa demonstrar o que foi realmente incluído lá como despesa, tá? Então, primeiramente, a métrica que a gente utilizou, vem utilizando ao longo dos anos, é a média dos últimos 3 anos, né? Então, a gente utilizou 2023, 24 e 25 para achar uma média do orçamento. Então, com base nessa média, a gente fez a nossa reformulação, a primeira agora para 2026, que é a primeira dessa nova gestão, certo? Então, aí a gente tem essa nomenclatura de contas, onde a gente coloca as anuidades, são as contribuições dos farmacêuticos. A nomenclatura é muito técnica, mas a gente tem que respeitar a lei orçamentária e também o plano de contas do Conselho Federal de Farmácia, que também replica para a gente aqui no regional. Então, eu vou passar diretamente para a parte do orçamento 2026. A gente colocou a nossa receita em R$ 6.435.221,56. Quando a gente fala em receita, em arrecadação, a gente fala em vários tipos de receita, tanto a receita corrente quanto a receita de capital. Então, se a gente, por equilíbrio orçamentário, a gente coloca um determinado valor na receita, a gente também, em contrapartida, tem que colocar também isso na despesa. Então, mesmo que eu não venha realizar, tá, mas eu tenho que colocar. Isso está previsto na Constituição Federal, é o equilíbrio orçamentário. Então, se eu coloco lá uma previsão de 1 milhão que eu vou receber do Conselho Federal, eu tenho que colocar tanto para a minha receita quanto para a minha despesa. Compreenderam essa situação? A contabilidade pública é um pouco diferente da privada, né? Começando a questões das contas também que a gente utiliza, mas basicamente a teoria do orçamento é a mesma, tanto para a privada quanto para a pública. Então, aí a gente vem a questão das anuidades, com um total de R$ 2.764.055,32, onde tem receita de contribuições. Eu não tenho apontador, mas vocês estão conseguindo acompanhar? Receitas e valores mobiliários, né, onde aí a gente coloca os juros, né, de aplicação, caderneta de poupança também, R$ 82.115,49. Receita de serviço, R$ 155.272,31. Emolumentos e inscrições, R$ 114.911,14, onde a gente divide pessoa física e pessoa jurídica. Emolumentos com expedição de carteiras, com R$ 35.419,88. Emolumentos com expedições de certidões, R$ 203,28. Receita diversas, com R$ 4.718,01. E aí a gente tem as nossas receitas financeiras, com R$ 268.799,93, onde dentro dessas receitas financeiras a gente tem juros, atualização monetária, sobre multa de infração e multa sobre anuidades. E aí a gente tem as transferências correntes,
totalizando em 1.335.400, onde a gente tem aí, que vocês podem observar, a transferência recebida do Conselho Federal de Farmácia em 1 milhão, né? Está estimado a gente receber esse valor. Então, ele tem que estar projetado dentro do orçamento. E aí, a gente também tem outras receitas correntes, também separado em multa de infração e multa de processo também, né? Indenizações e restituições, R$ 836,73. E a dívida ativa, a gente tem a dívida ativa na fase administrativa, que é cuidar dentro, e a executiva, que é aquela onde o advogado da assessoria jurídica, ele faz todo o acompanhamento. Então, a dívida ativa em fase administrativa, a gente tem um total de R$ 93.122,31, e para a dívida ativa em fase executiva, R$ 38.657,32. Então, aqui é como eu falei inicialmente, é uma projeção também, detalhe, foi projetado de acordo com a receita realizada própria. A gente não está considerando aqui 2023, 2025, 2024, 2025, o que a gente recebeu do federal, né? Porque o que a gente recebe é um ganho, vamos dizer assim. Então, a gente tem que considerar a nossa receita realmente efetiva. E aí, passando para o orçamento, na parte da despesa. Tem como melhorar? Cadê ele? Como melhorar o foco, Fernando? Tá meio embaçado. Essa? É? Ah, pronto. Obrigada. A gente tem o crédito disponível de despesa, também o mesmo valor, que é exatamente o que eu falei inicialmente. Você está previsto na Constituição Federal e é o equilíbrio orçamentário, totalizando em R$ 6.435.221,56. Como eu falei, isso não é o nosso disponível, não é o que a gente tem em banco, em aplicação e tal, é a projeção, né? E aí, uma próxima reformulação, se a gente observar que a gente não vai conseguir honrar aquilo que foi projetado, a gente também pode fazer a diminuição, que a gente chama de redução ou suplementação das despesas, ok? E aí a gente tem a remuneração de pessoal, onde a gente estimou R$ 1.891.183,38, despesas com pessoal variável 60 mil, que são as diárias com o empregado, encargos patronais. Hoje a gente tem o INSS aqui, FGTS e PIS, são PIS sobre folha, são os impostos que a gente paga aqui dentro do Conselho. Outras despesas correntes com R$ 1.744.827,42, dividido em benefício pessoal, com R$ 389.993,28, uso de bens e serviços, R$ 1.354.834,14, consumo de material foi estimado R$ 87.394,14, diárias R$ 110 mil, serviço prestado pessoa física R$ 70.560, verba de participação em reuniões R$ 28 mil, serviço prestado por pessoa jurídica R$ 963.800. E aí a gente tem o contrato, terceirização de mão de obra com 95 mil, tributárias e contributivas, R$ 1.112.660,71, contribuição de cota parte, né, que é o repasse que a gente faz ao federal, conhecimento de todos, R$ 1.110.161,71. E aí a gente tem a parte que eu chamei de despesa de capital. Tanto a gente tem a despesa corrente como a investimento. Então, quando eu falo em obra, aqui máquinas, equipamentos, então o recurso que vem do federal, a gente apropriou dentro do orçamento para a finalidade específica na parte de despesa de capital. Então, aquele 1 milhão que vocês viram lá, a projeção, a ideia, né, praticamente vai ser essa, em obras em andamento, 700 mil previsto, bens móveis, 300 mil, que inclui máquinas e aparelhos de escritório, 50 mil, mobiliário em geral, 150 mil, e
aparelho de utensílios copo cozinha, 60 mil, e equipamento de informática, 40 mil. Então, a gente analisa a nossa apresentação. A gente teria para apresentar a nossa prestação de contas do exercício de 2025, o quarto trimestre. Não foi possível, porque a gente está aguardando o relatório da assessoria jurídica da gestão anterior entregar. Sem isso, a gente não tem como finalizar. E também tem a análise da tomada de contas também com relação aos processos. Então, a gente vai encerrar aqui na parte orçamentária. Tá certo? Vou passar a palavra para o presidente. Obrigada. Obrigado, Fernando, por toda a apresentação aqui com a gente. Procedemos à discussão, apreciação e votação. Alguém tem? Selma? Show. Nossa. Sim. Fernando, Selma. Ficou bem baixo. Saiu baixo. Som. Por favor, para constar na ata lá. Se você repetir, por favor. Não, que tá desligado. Então. Então, assim, eu gostaria de pedir vista no processo e que fosse apresentado os detalhes da mudança, porque não foi apresentado aqui onde ocorreram as mudanças do orçamento. Sim. Seja encaminhado para a gente analisar, né? Com calma. A gente fez uma adequação nos contratos novos que o pessoal da CTC passou. Aí temos separados aqui em contas orçamentárias. Então, ficou locação 145 mil, serviço de segurança 6 mil, outro serviço prestado pessoa jurídica 156 mil, a assessoria contábil 46, serviços com internet 20. Aí tem contratação de empresa de assessoria de tecnologia 56 mil, Prime, que é a alocação dos carros 56, internet também 3.500, Cisantec, que é uma empresa do sistema, isso, 75 mil. Esse empreendimento. Quem era esse aqui? Eu vou dar uma olhada aqui que eu não me recordo qual é essa empresa, mas está previsto no plano de contratação, esses 95 mil. Então, como eu pedi vistas, você abre vistas para a gente e vai ter reunião com o pessoal da comissão, a gente vê com a menina, como é o nome dela, com a Clécia, entendeu? Senta com ela. Mais alguém? Vamos. Votação. Próximo pauta, no caso. A apreciação agora, a aprovação desse 2.4, o doutor Alexandre até citou no início. Essa deliberação, ela já foi discutida e aprovada no número 7. Ela é a deliberação número 7, em dezembro de 2025. Então, a gente vai pular essa pauta aí, certo? Vamos. 2.5. Aprovação das contas do quarto trimestre de 2025, a depender da conclusão de tomada de contas. Peço para deixar consignado em ata que somente compareceu à reunião agendada para a eleição do presidente da Comissão de Tomada de Contas e aprovação do quarto trimestre, o membro Antônio Tomás. Assim, seguimos sem aprovação as contas do quarto trimestre. Achando também. Alô, som. Eu vim para o conselho, fiquei esperando até 2 e pouco, mas aí entrei em contato através do grupo com a Flávia e a Mariana. A Mariana disse que tinha comunicado que não conseguiria naquela data. Entendi. Entendeu? Aí pedi para a Kátia
né? Coloquei como sugestão para que lá no grupo a gente defina uma data que consiga encontrar os três, a gente fazer isso. Inclusive já estamos discutindo a data, né, Flávio? 23? Isso. Ok. Então, para registrar que o membro Alexandre Corrêa esteve também nessa reunião. Eu queria pedir que vocês podiam também mandar por e-mail, porque às vezes é muito complicado para mim acompanhar o WhatsApp, principalmente nesse início de semestre. Tem muitas mensagens e acaba perdendo, por isso que eu não consigo responder de um dia para o outro. Então, muitas vezes fica mais fácil por e-mail, se puder. Perfeito, pode sim, com certeza. É, Eu só queria lembrar que 2 pessoas podem se reunir na comissão tomada de contas. Não necessariamente tem que ser as 3, tá? Agora não pode uma. Se tiver apenas uma, tem que chamar suplente. Mas não necessariamente tem que ser 3 pessoas. Pode ser 2. pediu a palavra? Alexandre pediu a palavra. Depois de instalada, eu concordo, mas era reunião de instalação, de votação da presidência. Então, só eu e Tomás, ou o Tomás votava nele, eu votava em mim, a gente não tinha definido, né? Então, não tinha como fazer sem o terceiro membro. Vamos para o próximo ponto de pauta, né? O balanço do setor de licitações. São processos e resultados de 2025 e planejamento estratégico de 2026. Registramos em alta a ausência por questão de saúde da assessora de licitação, a Clécia, né? Ela infelizmente não pôde vir, que ela faria a apresentação do balanço do setor, passando, portanto, para o próximo ponto de pauta, né? Que aí é só para constar em ata, que ela não pôde vir por problemas de saúde, então na próxima a gente discute, tá? Convido agora também para alteração do nosso plano anual de fiscalização 2025, o gerente de fiscalização, Écio Salles, né? Ele vem apresentar o plano de fiscalização para a gente de 2026. Doutor Écio, por favor. Deixa eu só abrir aqui. Ok, Écio? Boa tarde a todos. O plano de fiscalização anual é o documento que norteia o trabalho da fiscalização. O plano habitualmente é aprovado ali próximo ao final do ano, né, prevendo as atividades do ano seguinte. E esse plano ele já foi aprovado em 4 de 12 de 2025, tá? Contudo, a época em que foi aprovado, foram indicados 4 fiscais, né, para a atividade externa, e em razão da assunção da nova diretoria, com a indicação para que eu assumisse a gerência, então fez necessário uma adequação desse plano para contemplar apenas 3 fiscais em atividade externa e um ocupando a função de gerente de fiscalização. Então, em razão disso, a gente está trazendo esse tema como ponto de pauta, né, para fazer as adequações necessárias, mantendo-se em sua maioria, né, basicamente todo o corpo do plano de fiscalização original foi mantido e trazendo só alterações na questão das metas que seriam pactuadas para o ano 2026. João, por favor. Tem como colocar o normal, para aumentar o zoom aí. Acho que perfeito. Eu fiz um destaque em amarelo, né, nas alterações que foram feitas para facilitar o acompanhamento de vocês. Então, aqui na apresentação, eu fiz apenas um ajuste para dizer que o plano havia sido aprovado em 4 de dezembro, né, mas que passaria por uma alteração, a depender, obviamente, da aprovação do plenário, né, para que fique consignado ali que ocorreu essa alteração agora em 20 de 2 de 2026, tá? João, por favor.
Vocês vão ver ao longo do documento, né, que a maior parte, né, o corpo do documento que já havia sido aprovado está na sua integralidade, né? Então, fiz só uma adequação, indicando que estou ficando em serviço interno, enquanto 3 fiscais permanecerão em atividade externa, tá? Pode ir passando, João, por favor. Pode seguir. Vocês vão ver que basicamente todo o documento foi mantido em sua maior parte, né? Como o que havia sido aprovado. E aí, quando a gente chega às metas de fiscalização, foi feita uma adequação, né? No plano de 2025, havia sido pactuado apenas 2 fiscalizações em cada estabelecimento farmacêutico. E aí nós estamos restabelecendo a orientação do Conselho Federal para que sejam executadas pelo menos 3 fiscalizações em cada estabelecimento farmacêutico, tá? Então, serão realizadas, né, pelo menos 3 rodadas de fiscalização em cada área, rota, com pelo menos uma inspeção em cada estabelecimento, tá? A primeira rodada de fiscalização incluiria absolutamente todos os estabelecimentos, né, aptos a serem fiscalizados. A segunda rodada incluiria farmácias e drogarias e distribuidores de medicamentos. Essa aqui é uma alteração que a gente está sugerindo, está trazendo para vocês, em razão da gente observar a importância da fiscalização em distribuidores de medicamentos, haja vista a manutenção de uma série de estabelecimentos irregulares, exatamente porque conseguem se manter adquirindo medicamentos junto a alguns distribuidores de medicamentos. Então, o nosso entendimento é que há uma necessidade de reforçar a fiscalização nesse tipo de estabelecimento, justamente com vistas a coibir, ou pelo menos reduzir, a aquisição de medicamentos por estabelecimentos irregulares. Então, nessa rodada de fiscalização, seria feita uma fiscalização específica em farmácias e drogarias, incluindo distribuidores de medicamentos, e a terceira rodada seria feita em atividades, em estabelecimentos que exerçam atividades privativas de farmacêutico, tá? Segmento. E eu deixo aberto também para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para interromper. Pois não. 2025. Eu fiz uma menção ao plano anterior, 2024, 2025, mas no plano 2026 já estava pactuado 3 inspeções, né? Isso. 3 rodadas, no caso. 4 rodadas. Isso, 4 fiscais. Isso, exatamente. Perdão. Então, fazendo a adequação, né, em relação ao número de 3 fiscais, tá? Foi pactuado 6.789, está previsto, no caso, 6.789 inspeções, tá? Considerando-se que, atualmente, o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas tem 2.522 estabelecimentos inscritos e que estão aptos a receberem as fiscalizações, tá? Então, novamente ali a descrição, tá? No total de 6.789 inspeções distribuídas dentro da primeira rodada entre todos os estabelecimentos do estado, uma segunda rodada para farmácias, drogarias e distribuidores, tá? Dividindo ali entre capital e interior, uma terceira rodada com estabelecimentos privativos, totalizando lá 6.789 inspeções. Aqui é a distribuição, né, no número de inspeções entre capital e interior, mais uma vez pactuando-se 3 rodadas de fiscalização para todos os estabelecimentos, totalizando na capital 2.380 inspeções, a previsão para o interior seriam 4.409 inspeções. Com aplicação de 300, no mínimo no caso, né, 330 fichas de fiscalização dos exercícios das atividades profissionais, e também 330 inspeções noturnas em finais de semana e feriados. Essa adequação foi feita, né, como eu falei, em razão do número de fiscais externos serem 3. Então, dando seguimento. Seguem-se as mesmas parcerias. Aqui eu fiz uma reanálise, tá, dos números relacionados aos estabelecimentos públicos, né, eu verifiquei que existiam algumas inconsistências
em relação ao número que estava registrado lá. Inclusive, alguns estão registrados no cadastro como estabelecimento particular, privado, no caso, e estavam elencados no plano anterior como estabelecimentos públicos, tá? Então, foi feita uma adequação. Hoje a gente tem 273 estabelecimentos públicos registrados e distribuídos dessa forma, né? Entre dispensários de medicamentos, central de abastecimento, farmácia escola, SAMU, CAPES, farmácias básicas, unidades de pronto atendimento e farmácias hospitalares e laboratórios públicos. Sim. Aqui, como o plano anterior, ele foi aprovado em dezembro, mas os dados coletados eles foram obtidos em outubro, então, inevitavelmente, né, alguns desses dados passaram por atualização, né, nesse intervalo ali até dezembro, e tomando como referência que eu coletei esses dados agora em 11 de fevereiro, né, então foi feita a adequação desses números, considerando esse intervalo aí de 2 meses que o plano anterior não conseguiu capturar, tá? Vocês vão ver lá no final, né, que foi feita a adequação também no número de fiscais. Então, pode dar seguimento, João, por favor. Pode seguir. Em relação aos custos de fiscalização, né, tomando como referência o orçamento que foi adequado, né, pela equipe de contabilidade, a gente sugeriu uma alteração no número de diárias, estava pactuado, previsto, em torno de R$ 80 mil em diárias para fiscalização. A gente considerou que o número era, enfim, excessivo, né, considerando que no ano anterior, agora em 2025, foram gastos, acho que, só vou pegar o número exato aqui, acho que em torno de R$ 47 mil. Então a gente achou que 80 mil seria um número excessivo e fizemos uma sugestão de adequação para 60 mil e houve uma pequena redução ali obviamente que custos não necessariamente vão se concretizar, né, ser executados, mas a gente teria aí um orçamento próximo dos 2 milhões, custos relacionados à fiscalização, em torno de reais e 23 centavos para cada fiscalização. Tomando como referência aquele número que foi projetado, né, para fiscalizações, para que a gente conseguisse atingir essa meta de fiscalização e garantir uma fiscalização de pelo menos 3 vezes em cada estabelecimento, cada fiscal terá que fazer por mês 205 inspeções e efetivamente concretizar o que está previsto no plano. Pode passar. Vocês vão ver que no plano anterior, perdão, o pessoal recebeu, né, já o plano anterior, então os dados da fiscalização relacionados a 2025 tinham sido pactuados compilados até outubro, né, eu já fiz a adequação até dezembro, e aí traz alguns dados relacionados, vão ser apresentados em seguida, né, no relatório de fiscalização, mas em 2025 foram feitas 6.893 inspeções, atingindo-se a meta que havia sido pactuada, né, correspondendo a 102,91% da meta. Foram feitas 386 inspeções turnas, 388 inspeções de semana e feriados, a aplicação de 516 fichas de fiscalização do exercício das atividades profissionais e atingindo o IDF médio, né, que é o índice de desempenho da fiscalização, superior ao que está previsto pela Resolução 700 do Conselho Federal, atingindo-se aí 122,83% da meta. Bom, basicamente é isso, né? Essa é a estrutura do plano de fiscalização para 2026. Caso surja mais alguma dúvida, fiquem à vontade para esclarecer. Som. No caso aqui de unidade de pronto atendimento municipais, foram colocadas apenas 4 irregulares. Assim, eu faço um questionamento porque eu faço parte hoje da comissão
do grupo do GT de trabalho em relação lá das UPAs do Conselho Estadual de Saúde. E, por exemplo, a gente tinha colocado o número também de regulares, mas a gente está verificando o seguinte, por exemplo, tem UPAs que não aparecem na relação que a gente encontra na internet, por exemplo, nem municipal, nem estadual. Por exemplo, Delmiro, Palmeira, São Miguel, né? Só aparece Marechal Deodoro, região metropolitana, Arapiraca, as de Maceió, que são resistidas pelo município, e alô, som, que juntando tudo são 6. Aí, assim, esse dado, esse número levado aqui em consideração, é até uma pergunta mesmo para a gente esclarecer. Essas UPAs que eu estou falando, que são UPAs novas, qual é a situação delas no Conselho para incorporar esse número de irregulares, entendeu? Para que a gente possa trazer isso para dentro do plano, né? Porque são UPAs que a gente não consegue enxergar facilmente. Isso, a gente tem a realidade de algumas empresas, né, que administram, fazem a administração das UPAs, né? É um exemplo do IPAS, por exemplo, que é o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, que, em razão de ser um ente privado administrando um estabelecimento público, ele acaba não sendo contabilizado como um estabelecimento público, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto realmente é a subnotificação, né? Quando a gente tem eventualmente a abertura ou instalação de algum estabelecimento dessa natureza e que eventualmente atua de forma ilegal, de forma clandestina, que infelizmente ainda é uma realidade. Então, em razão disso, a gente não consegue alcançar, digamos, um número de 100% desses estabelecimentos, né? É. Ô, Écio, nessa tabela que você apresentou, aí tem farmácia hospitalar pública, né? As farmácias hospitalar privada, ela entra também como farmácia, não é isso? De forma geral? Na verdade, essa distribuição, né, que é uma solicitação do Conselho Federal de Farmácia, ela traz especificamente a realidade do serviço público relacionado ao que está cadastrado hoje no Conselho, né? Obviamente que a gente ainda vai precisar passar por um processo de análise desse cadastro, porque, por exemplo, a gente tem hoje um cadastro de um SAMU, por exemplo, que está como privado. Então, isso vai precisar ser feita uma readequação, né, uma análise, uma atualização cadastral para que a gente tenha um dado realmente fidedigno, né? Mas em relação às farmácias hospitalares, elas que estão descritas nesse quadro são unicamente públicas, né? Não tem nenhum estabelecimento privado elencado nessa tabela. Então, em relação ao ilegal, porque tem o ilegal, na verdade. O ilegal tá com cadastro, né? Porque você consegue puxar, e o que seria o ilegal? O ilegal é o estabelecimento que nunca teve registro no conselho. O registro que eu falo nunca contratou um farmacêutico e averbou essa responsabilidade. Então, ele Só está registrado o Isso. estabelecimento. A gente cadastra para fins de fiscalização, mas ele nunca procedeu à averbação de um farmacêutico como responsável técnico. É o que antigamente se chamava de estabelecimento clandestino, né? Então, o Conselho Federal fez uma adequação da nomenclatura e passou a chamar de ilegal. A diferença para o estabelecimento irregular é que o irregular já teve, em algum momento do seu registro aqui no Conselho, algum farmacêutico responsável técnico e que, eventualmente, se desligou do quadro, né? Tem mais. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode passar? Tá. Pessoal, como já teve a discussão, né, a apreciação, vamos para votação. Todos concordam com a aprovação do plano? Mantenham como estão. Ok, aprovado. Écio, novamente, vou só abrir aqui o relatório, por favor, doutor Écio. Deixa eu só a minuta. Apresentação do relatório de fiscalização anual 2025. Convido o nosso gerente novamente que está aqui,
doutor S. Salles, para apresentar o relatório. Bom, dando continuidade, né? Então, aquele foi o que a gente traz de projeção para as atividades farmacêuticas para 2026. E já, nesse momento, a gente aborda o que foi executado pela fiscalização no ano de 2025, tá? Então, dá seguimento, João, por favor. Basicamente, o corpo é muito semelhante, né? Peraí, João. No caso aqui, eu não fiz nenhum destaque em amarelo, não houve qualquer tipo de alteração, né? Esse plano foi concebido basicamente com a mesma estrutura, mas, obviamente, trazendo informações relevantes sobre o desempenho das atividades, tá? Se puder voltar lá no início. Acho que terceira página. Só mais um pouco. Aí. Bom, aqui, como houve a assunção de uma nova gestão, né? Então, eu elenquei a gestão que estava responsável pelo exercício 2025 e, obviamente, como o plano está sendo disponibilizado, né, está sendo elaborado pela gestão 2026, então, apontei isso nesse quadro, tá? O gerente, à época, era o Irajá, como gerente que exercia a função de gerente de fiscalização, então está indicado ele como o responsável pela execução das atividades em 2025, e à época eu estava como fiscal atuando de forma externa, tá? Então, dá seguimento, João, por favor. Isso. Então, basicamente, a estrutura do relatório de fiscalização contempla, nessa parte inicial, as mesmas informações do plano de fiscalização, né, trazendo quais atividades que são privativas, quais o nível de assistência actuado, né, se é assistência plena, qual a exigência de carga horária para os diversos tipos de estabelecimento, quais demandas do farmacêutico, segmento. Perfeito. Dá seguimento, João, por favor. Aqui, em relação ao número de responsabilidades técnicas, né? Então, mantém-se a mesma ideia de que a direção técnica está limitada a 2, desde que não seja ultrapassado o limite de 16 horas diárias, tá? No caso da assistência técnica, não se aplica essa mesma regra, então não há limites para assistências técnicas. Dá seguimento, João. Em relação aos afastamentos provisórios, né, férias regulamentares de até 30 dias, o Conselho autoriza que o estabelecimento ele funcione sem contratar um farmacêutico substituto, desde que não sejam exercidas atividades privativas, tá? Em afastamento superior a 30 dias, há necessidade, né, é o que está pactuado, foi pactuado no plano 2025, então há a obrigatoriedade de contratar substituto para afastamentos superiores a 30 dias. Pode dar seguimento. Justificativas antecipadas de ausência, né? Tido essa possibilidade com até 12 horas de antecedência de o farmacêutico comunicar, né, que vai precisar se ausentar das suas atividades para participação em curso ou eventualmente para uma questão de saúde. As justificativas posteriores, né, que demandam ali uma apresentação de algum documento que eventualmente abone a sua ausência. Aqui abaixo os procedimentos para autuação dos estabelecimentos, né, de acordo com o perfil, isso é o que está pactuado na Resolução 700 do Conselho Federal de Farmácia. E aí eu trago alguns dados do que foi produzido em termos de autos de infração em 2025. Baixa mais um pouquinho, João, por favor. Próxima página. Na próxima. Pode descendo. Isso, aí, João. Então, durante 2025, né, foram lavrados 69 autos de infração, distribuídos da seguinte forma, né, estabelecimentos que se encontravam em funcionamento em horário que foi declarado aqui no Conselho, foram 164 autuações, se encontrava em um com responsabilidade averbada, 197 autuações, sem inscrição
que equivale aos estabelecimentos ilegais, né, ou clandestinos. Foram 43 novos estabelecimentos identificados nesse ano de 2025. Por ausência do responsável técnico, inevitavelmente é o maior número de autuações que a gente tem, então foram 625 autuações pela ausência do farmacêutico no seu horário de assistência farmacêutica. 100 carga horária exigida é quando o estabelecimento está mais de 30 dias sem farmacêutico homologado para aquele horário, então foram 5 autuações. Para a contratação de farmacêutico substituto, né, foram 10 autuações. Exercício de atividades privativas, quando algum leigo é flagrado executando alguma atividade que seja privativa de farmacêutico, a gente não teve nenhum caso evidenciado em 2025. Sem responsável técnico no horário declarado, foram 23 autuações, e farmacêutico presente sem RT averbada, 2 autuações. Normalmente esse último caso acontece quando a empresa e eventualmente ele ainda não teve tempo de vir ao conselho, averbar sua responsabilidade, e aí, a depender da situação, se já tiver sido uma reincidência, a farmácia, o estabelecimento acaba sendo autuado. Então, totalizando 1.069 autos de infração lavrados em 2025. Só um pouquinho, João, sobe aí. Foram feitas 6.893 inspeções, né, 2.730 na capital, 4.163 no interior, 516 fichas de fiscalização do exercício das atividades profissionais em 2025, 386 inspeções noturnas, 388, inspeções aos finais de semana. Pode baixar, João. Aqui um dado importante, né, como a gente estava abordando a questão do serviço público, foram feitas 200 inspeções em 2025, correspondendo apenas a 73%, 73,26% do total, né? São 273 estabelecimentos públicos registrados atualmente, mas a gente só conseguiu em 2025 executar 200 inspeções nesses serviços, tá? Foram feitas 370 orientações, né, durante as inspeções. Foram realizadas 2 ações conjuntas em 2025, uma em parceria com a Vigilância Sanitária de Maceió, para aferição do funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos aos domingos sem a presença do farmacêutico, e uma em parceria com o PROCON em Arapiraca, juntamente com a Vigilância Sanitária também de Arapiraca. Foram apuradas 21 denúncias nesse intervalo, foram encaminhados 112 ofícios, né, a outros órgãos de fiscalização, e foi realizado um curso de capacitação no mês de julho para os farmacêuticos fiscais relacionado à fiscalização de serviços hospitalares e gases medicinais. Em dias, né, como dito, foi feito uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária de Maceió, Sanitária o PROCON de Arapiraca. Mais órgãos, não houve nenhum tipo de ação conjunta em 2025. Aqui segue aquele mesmo dado, né, que foi trazido ao plano de fiscalização 6, né, os estabelecimentos públicos sobe só um pouquinho, João. Como dito, né, foram feitas 200 inspeções nos estabelecimentos públicos. A gente teve, em 2025, um avanço na regularização de estabelecimentos públicos, que em 2024 representavam 18,65%, e em 2025, embora não tenha havido uma fiscalização mais efetiva, né, digamos, totalizando no mínimo as 273 inspeções, como pactuado, mas ainda assim houve um avanço na regularização de estabelecimentos que acabou totalizando 23,07%. Aqui é um relatório, um trecho do relatório, né, abrangendo as áreas de fiscalização. Pode seguir, João. Aqui aqueles mesmos dados relacionados aos índices, né, e números.
distribuindo entre estabelecimentos, população, número de fiscais, número de habitantes. Aqui é os custos da fiscalização, né? Essa aba traz o que foi orçado e o que foi executado, né? Então, o orçamento total que havia sido feito para o plano de 2025 estava na casa de 2.195.000, e o que efetivamente foi gasto, 1.879.000. Tá? Então, o custo previsto, né, estimado da fiscalização, de cada fiscalização, lá no plano de fiscalização 2025 estava na ordem de R$ 327,82, e o que efetivamente custou aos cofres do Conselho foi de R$ 272,63, do que o Conselho Federal também nos concedeu, né, uma verba de R$ 343.200 a título do Programa de Aprimoramento da Fiscalização, que contribuiu para a consecução e o efetivo cumprimento dos objetivos. Aqui, em relação à sistemática da fiscalização, né, mês a mês é feita uma avaliação do índice de fiscalização, e no total, João, o próximo, por favor, contabilizando o índice anual de fiscalização, o IDF anual, o Conselho atingiu 14,74 de pontos, né, de índice, superando aí a meta que é estabelecida em 12 pelo Conselho Federal de Farmácia. Só um pouquinho, João. Quando eu me referi ao que estava pactuado para o plano de 2025, era fazendo alusão ao IDCR, né, que é o Índice de Desempenho do Conselho Regional. Para 2025, havia sido pactuado, me referindo ao ano anterior, que seriam feitas 2 inspeções para cada estabelecimento, né? Havia sido feita uma redução em razão do número de fiscais à época. E, efetivamente, o que foi atingido em 2025 foi um IDCR de 2,73, ou seja, uma média de 2,73 inspeções por estabelecimento. Então, a meta estabelecida pelo Conselho Federal de Farmácia é de 3, mas em 2025 a gente ficou um pouquinho aquém, só atingimos 2,73 pontos aí de IDCR, tá? E aqui, em relação à eficácia da fiscalização, né, um compilado daqueles dados que já foram apresentados, tá? Então, eu vou destacar só o objetivo alcançado, para não ficar repetitivo. Então, foi atingido o número de inspeções em números absolutos, né, o número de inspeções na capital, mas segue como sendo uma deficiência da fiscalização aqui no Conselho, o não atingimento da meta para estabelecimentos no interior. Então, o que havia sido planejado, né, eram 4.310 inspeções para 2025 para o interior, e só foram executadas 4.163 inspeções, né, correspondendo a 96,58% da meta. Tá? A aplicação de fichas, inspeções noturnas, finais de semana, tudo isso foi atingido. Desce mais, João, por favor. E um outro dado também, como eu já havia mencionado anteriormente, é que o número de inspeções de estabelecimentos públicos, ele também não foi alcançado, né? Estava pactuado no plano 2025 pelo menos uma inspeção em cada estabelecimento público, mas somente foram feitas 200, né? Então, correspondendo aí a 73% da meta. Tá? Uma das explicações para isso é que... Pode baixar, João? Não, isso sobe aí. Aí, isso. É que a gerência anterior havia designado, né, um dos fiscais para exercer atividades em rotas para os quais ele estava impedido, em razão de parentes, né, que são farmacêuticos, exercerem atividades nessas rotas. Então, o fiscal não pôde, né, se declarou impedido de exercer atividade nessas rotas de fiscalização, que acabou comprometendo aí o cumprimento da meta, em especial no interior do Estado. E em relação ao não cumprimento da meta do serviço público, é algo que realmente carece de maior atenção, né, e de providências, tá,
providências para que nesse ano 2026 esse número seja alcançado, né? Então, basicamente isso, me coloco à disposição para eventuais. Ok? Doutor S, muito obrigado, tá, pela explanação aí, tanto do plano como do relatório da fiscalização. Podemos aprovar, pessoal? Mantenho como estão, aprovado. Marília, por favor, aprovado. Vamos para 2.9, né? Como já mencionamos na abertura, essa questão do julgamento de setor de fiscalização, essa pauta já foi esgotada, então, mas se algum conselheiro deseja discutir algum processo fiscal, ok? Vamos para outros assuntos, então. Então, caso haja, se houver, há mais algum assunto que desejam pautar para deliberação? Alguém? Tudo nos conformes? Vamos seguir, então, para encerrar as pautas, passamos aos relatos da secretaria, por favor. Foram os processos administrativos de pessoa física. Foram 20 inscrições provisórias de farmacêutico, 24 definitiva, inscrição por transferência 3, inscrição secundária para outros regionais 3, cancelamento de inscrição de farmacêutico 11, transferência de farmacêutico para outros regionais 1, inscrição de técnica e análises clínicas 5, cancelamento de inscrição de técnica e análises clínicas 4, registro de diploma 25, baixa de responsabilidade técnica 45, afastamento provisório 72, alteração contratual de pessoa física 1, solicitação de perfil de farmacêutico 1 e averbação de fiscalização 3. Isso da capital. E no interior, processos administrativos, inscrição provisória para farmacêutico 10, inscrição definitiva de farmacêutico 6, reativação de inscrição de farmacêutico 2, inscrição de técnica e análises clínicas 6. Processo administrativo de pessoa jurídica, indeferidos de janeiro e fevereiro de 2026, foram 11 processos. É isso. Oi? Tá, João. Tudo ok? Pronto. Vamos agora para os relatos da fiscalização, por favor. Só um momento que tem mais um aqui para... Tem um aqui que eu não tinha visto aí. E aí tem processos de Arapiraca, processos deferidos 31, indeferidos 6, total geral de 37, deferidos de Alô. Muito obrigado, doutora Ana Renata, pelo relato. Acho que eu fui buscar, né, os relatos da fiscalização. Foi. Só um momentinho, pessoal. Partir por 3.3, relatos da fiscalização. Torres, por favor. Bem, nós trouxemos para a plenária, né, 197 processos, né, sem defesa ou com defesa intempestiva, né, que foram efetivamente, tiveram, no caso, os autos de infração ratificados pelo plenário.
Foram feitos 3 recursos, né, ao Conselho Federal de Farmácia, efetivamente encaminhados através do sistema SEI. Foram enviadas 309 correspondências relacionadas a autos de infração, tanto de processos de 2026 como resquícios de processos de 2025. Efetivamente, nós fizemos o levantamento e identificamos que temos processos de 2024, 267 processos de 2024, ainda carecendo de parecer dos conselheiros, 352 processos de 2025 e agora 33 processos de 2026, totalizando 652 processos, aguardando parecer para julgamento em plenário. Obrigado, doutor Écio. Pessoal, partindo para o encerramento, né? Gostaria de fazer, que vocês quisessem fazer as considerações finais. Eu abro a palavra para vocês, conselheiros. Só um momento que o doutor Alexandre quer um... Só para, assim, solicitar que vocês encaminhem para o Conselho Estadual de Saúde o nome de um representante. Eu tive hoje lá e a vaga do conselho está em aberta, certo? Que era Conselho Estadual de Saúde, que era doutor Renê, mas ele se afastou até por questões de saúde e está em aberto. Joia, muito obrigado. Doutora Mônica, quer falar alguma coisa? Então, só agradecer a presença da nossa conselheira federal mais uma vez, né, na nossa plenária. E agradeço a participação de todos, né? Novamente os funcionários aqui com a gente, isso é muito bom, participando conjuntamente para fazer um conselho cada vez mais forte e unido, né? É isso que a gente está precisando. Então, eu declaro encerrada a segunda reunião plenária ordinária. Boa tarde a todos.